Enquanto nós consumimos a nossa energia com esta interminável crise que consome o que nós temos de maior, que é a coragem e a esperança, a essas alturas deste processo desgastante, não só para a área política, mas também para os setores econômicos, é que nós estamos deixando de lado uma avaliação necessária sobre os efeitos perversos da política econômica que está se revelando em números assustadores em relação ao desemprego. Agora há pouco saiu a última pesquisa feita sobre o nível de desemprego e mostrando que no mês de março houve um aumento no trimestre, passando para, só no mês de março, um aumento de 4,1% em comparação com dezembro do ano passado. E essa pesquisa, com base em 2.002 entrevistas em 142 municípios entre 17 e 20 de março. Aumento de 4% num mês apenas, o desemprego, mas contabilizado neste universo que foi pesquisado, já seria um fator de extrema preocupação. Aliás, é preciso lembrar também que a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio, o PNAD-IBGE, mostra que a taxa de desemprego chegou a 9,5% no primeiro trimestre de 2016. No mesmo período do ano passado, esse índice era de 6,8%. O lamentável desse cenário, senhora presidente, é que nós não temos uma perspectiva de melhora no curto e no médio prazo, sinais positivos para o mercado de trabalho. E eu penso que o impacto social perverso sobre o desemprego é talvez um item que nós aqui temos pouco nos ocupado, mas é fundamental para entendermos a extensão dos problemas que o Brasil está vivendo neste momento. E o desaquecimento econômico também está levando a essa situação imprevisível do que vai acontecer amanhã. Mais ainda, tenho conversado com pequenos empresários em várias regiões do meu estado, e eles dizem o seguinte, senhora presidente: para preservar o emprego e o trabalhador na nossa empresa, nós temos um único recurso, que é não pagar o imposto que nós temos que pagar no mês. Ora, vai acontecer também uma bola de neve em relação ao que se poderia até considerar uma desobediência civil involuntária do não pagamento dos impostos para fazer frente a temas sociais mais agudos, que é a manutenção do emprego no país. Quando comparado com março de 2015, o índice apresenta um crescimento do desemprego de 7,8%. Vale destacar que o maior salto no indicador se verificou entre dezembro de 2014 e março de 2015. Desse modo, a continuidade do crescimento do indicador mostra que as expectativas dos brasileiros em relação ao mercado de trabalho continuam a se deteriorar. Por isso, cresce o medo de perder o emprego em todas as camadas do país e em todas as regiões, mas, sobretudo, em todos os níveis de categorias dos trabalhadores. Aliás, também nessa pesquisa apresentada hoje, feita pela CNI e Ibope, mostra que o índice de satisfação com a vida bateu um novo recorde negativo, caindo 2,8% em relação a dezembro de 2015 e chegando a 92,4 pontos. Em relação a março do ano passado, o índice recuou 2,4%. Neste caso, quanto mais baixo é o índice, menor é a chamada satisfação com a vida, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria, nesse levantamento feito. E aí apenas, então, somente uma pesquisa de avaliação do clima e da percepção que o trabalhador brasileiro está tendo em relação à economia de nosso país. Eu tenho me
preocupado com essas questões, do ponto de vista de que, por isso, tão importante quanto debelarmos essa crise política é também, e sobretudo, cuidarmos das questões econômicas. Aliás, hoje, o jornal Correio Brasiliense, num editorial muito bem fundamentado, traz a abordagem do tema do desemprego e o seu impacto grave também sobre as empresas estatais, a joia da coroa de quem gosta de um Estado que seja muito forte. Nós não somos a favor de um Estado forte, fraco, pequeno ou grande. Nós queremos que o Estado seja eficiente, que as estatais sejam eficientes, que os seus trabalhadores sejam bem remunerados, que os fundos de pensão dessas empresas estatais, que temos uma matéria a ser votada hoje na hora do dia, tenham transparência e boa governança, para não obrigar ao início de uma aposentadoria, ao trabalhador ter que ficar mais anos trabalhando para não comprometer a sua receita ao final da sua jornada como empregado da atividade. Então, esses cuidados nós temos que ter. E hoje, o jornal Correio Brasiliense mostra com muita clareza o aspecto relacionado à gestão das nossas estatais. A explosiva combinação de ingerência política, má gestão e corrupção levou o país a um dos maiores desastres econômicos e políticos da sua história. O Brasil, diz o editorial, virou um nau à deriva em mar turbulento. A repercussão dos episódios que vieram à tona com a Operação Lava Jato, a cada momento, ganha dimensão exponencial. Entre as vítimas estão as empresas estatais, que são estratégicas para o desenvolvimento nacional, que registraram prejuízos de 60 bilhões no ano passado, dos quais 50 bilhões de responsabilidade apenas da Petrobras e da Eletrobras. Apesar de todo esse estrago, diz o editorial, o governo insiste em comprometer o patrimônio público. Agora, para criar um fato positivo, pretende reduzir os preços dos combustíveis. Busca, assim, angariar apoio contra o impeachment. A Petrobras está acumulando prejuízo de 57,2 bilhões em 2 anos. Os principais motivos, reconhece o Ministério do Planejamento, foram a desvalorização dos ativos e a retração dos investimentos. O esquema de propina envolvendo diretores, políticos e empresários nocauteou a empresa que por décadas esteve no topo do ranking mundial. O endividamento chega a 492,8 bilhões de reais. Com juros de 10% ao ano, cresce 49,2 bilhões a cada 2 meses a dívida, em 12 meses, melhor dizendo, a dívida da Petrobras. Entre as soluções para o reequilíbrio das contas, a direção optou pelo corte de pessoal. Há 2 anos, 6 mil funcionários aderiram ao programa de incentivo ao desligamento voluntário. Com a nova edição do PDV-1, a meta é reduzir em 12 mil profissionais o staff de 57 mil trabalhadores. A iniciativa deverá custar 4,4 bilhões de reais e propiciar uma economia de 33 bilhões até o ano de 2020. Os números, estou terminando, senhora presidente, o número de diretorias caiu de 7 para 6 na semana passada. Qualquer outro governo que assim o fizesse seria uma atitude neoliberal, uma atitude para atender o mercado. Não, mas foi uma atitude de responsabilidade de gestão da presidente e da diretoria da Petrobras nas condições em que está a empresa. Os ganhos, continua o editorial, com as medidas estão aquém do que seria necessário à estabilidade financeira da nossa estatal Petrobras, mas fazem parte do esforço para adequar a força de trabalho ao plano de negócios de gestão, a fim de elevar a produtividade e diminuir os custos da Petrobras. Economizam-se hoje recursos financeiros e, ao mesmo tempo, aumentam-se os riscos de dispensar profissionais que contribuíram para dar à empresa status de excelência de reconhecimento mundial
o meu acréscimo. O perigo é ainda maior quando o governo insiste em colocar as estatais na mesa de negociação para atrair aliados e, assim, derrotar o fantasma do impeachment. A tensão política decorrente da crise não pode ser agravada com o desmonte do patrimônio nacional, construído com o esforço da sociedade, punida com a volta da inflação e o aumento do desemprego, como acabei de afirmar. A estratégia de loteamento dos cargos por aliados, o represamento dos preços e outras táticas incompatíveis com a realidade revelaram-se nocivas à saúde da Petrobras e das demais estatais. Impõe-se, portanto, mais transparência, decisões técnicas e, sobretudo, compromisso com a recuperação da empresa. É isso que eu tinha para trazer hoje aqui, senadora presidente Regina Souza, agradecendo a Vossa Excelência, pedindo a sua autorização para aceitar a parte do senador José Medeiros. Senadora Ana Amélia, só para lhe parabenizar pela fala, eu vinha escutando pela rádio Senado, e essa semana mesmo eu falei sobre o que está acontecendo mais ou menos na linha de que Vossa Excelência disse. Nós temos um processo de desindustrialização muito forte no Brasil. Boa parte do nosso parque industrial está indo para o Paraguai, e isso tudo dentro de um arcabouço maior, tanto pela crise, tanto pelas dificuldades que o Estado impõe, os gargalos que Vossa Excelência tem trazido aqui. E nesse momento que está fazendo toda essa discussão, a nossa grande preocupação é que o debate não tem trazido tanto à tona, e ainda bem que Vossa Excelência trouxe hoje aqui, é a preocupação com os que estão perdendo os empregos. Eu comecei a observar, mesmo aqui em Brasília, já começou a aumentar o tanto de pessoas que ficam nos semáforos no mercado informal. Então, parabéns pela Vossa Excelência por trazer esse tema aqui nessa tarde de hoje. Muito obrigado. Agradeço, senador Medeiros, e gostaria que fosse incorporado a parte ao meu pronunciamento, pedindo à senhora presidente a transcrição nos anais do Senado do editorial do jornal Correio Brasiliense de hoje, 5 de abril, seriedade e compromisso. Muito obrigada.